Se você for entrar numa operação, 3 pontos básicos para você conseguir iniciar uma gestão financeira em uma empresa, uma consultoria independente da área. Essa semana eu retomei com um projeto que já tinha muitos anos que a gente tinha atendido esses clientes, não muitos, né? Porque foi em 2018, 19 e 20. Ali depois da pandemia, na realidade foi 19, 20 e 21. Ali logo depois da pandemia, a gente encerrou o contrato, que a empresa já estava um pouco mais estruturada naquilo que a gente se propôs, e eles estavam se reestruturando numa parte mais financeira. Beleza, agora a gente voltou para operar muito mais na estrutura financeira devido a algumas necessidades deles. E uma coisa que eu notei e que eu queria compartilhar com vocês aqui é o seguinte: a operação da empresa deles funciona muito bem. Eles têm uma boa gestão operacional, têm gestão de vendas, as coisas funcionam, mas eles precisavam ter uma visão melhor do financeiro. E por mais que eu já tivesse explicado para eles toda a questão de DRE, balanço, TFC, a gente retomou lá para trazer novamente isso implementado na prática. O que aconteceu de mais interessante nessa operação foi o seguinte: dessa vez eu levei uma consultora nova dentro da consultoria, né, dentro da ProRestado. Ela já está lá com a gente faz um tempo, mas ela era nova em relação aos outros funcionários. Ela ainda não tinha ido comigo em um projeto, em um diagnóstico. E uma das dúvidas dela era como fazer o diagnóstico. Como que ela iniciaria num cliente para entender as necessidades deles. E eu fui passando etapa por etapa, de forma mais estruturada, com ela e com o time, para explicar. Um dos pontos mais relevantes foi conciliação bancária. Gente, o que eu quero trazer aqui para vocês é que não importa o que você vai fazer numa empresa, se você não começar por entender o processo de compra, de vendas e a conciliação bancária, você tem grandes chances de tomar decisão em cima de informações erradas. Ah, Carlos, mas eu estou indo fazer um processo de produção. Mas você não vai saber se o custo está certo. Você não vai saber se a operação de produção está com o estoque correto e se aquele material aplicado está de fato corretamente definido na sua operação. Você não vai saber, principalmente, gestão financeira da operação. Então, por onde a gente começou? Por conciliação bancária. E não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu vi uma operação onde a empresa tem uma conciliação bancária até razoavelmente existente. Tudo que passa pelo banco, as pessoas vão lá e validam se estão no sistema, mas não se preocupam com o saldo. Eu estou falando de operações grandes, operações que estão muito aí acima da casa dos 10 milhões ano de faturamento. Inclusive uma da outra, né, que eu atendi na semana passada, a gente está falando de operação acima da casa dos 30 milhões de faturamento ano, que tinha todo o registro financeiro e a conciliação estava certa, a gente bateu ela, mas não se preocupavam com o saldo. E isso, para mim, é um problema muito grave, porque, para ter certeza que está tudo lá, você tem que ticar o tempo todo. E você não consegue bater o olho rapidamente e falar, olha, pelo menos o saldo está ok. Se você for entrar numa operação, 3 pontos básicos para você conseguir iniciar uma gestão financeira em uma empresa, uma consultoria independente da área. Até processos, para mim, impactam no financeiro. Mas o que a gente fez lá? Só para explicar para vocês, quais foram os pontos que a gente tratou? Primeira coisa, conciliação bancária. Porém, para falar de conciliação bancária, eu preciso falar de 2 coisas: pagamento e eu preciso falar de recebimento. Quando eu falo de pagamento e recebimento, o que eu vou falar? Eu vou falar de vendas. E para falar de pagamento, eu vou falar de compras. Se eu falei de venda e eu falei de compras, automaticamente compra gera estoque. Esse estoque, por sua vez, vai ser envolvido nesse caso específico, que é uma indústria, em produção. Essa produção vai gerar estoque final e esse estoque final, por sua vez, vai alimentar o CMV da operação de compras. Então, tinha o registro de compra? Tem o registro de compra. Tem o registro de venda? Tem o registro de venda. Está passando isso por dentro do pagamento e do recebimento lá no banco, dentro do sistema? Está passando. Mas não tinha, simplesmente por avaliar nesse formato, eu identifiquei que não tinha o registro de compra uma relação com o estoque, não tinha preocupação com o produto. Não tinha preocupação com o produto, eu não tinha registro de produção dentro do sistema, eu não tinha controle de estoque final com análise de custo de mercadoria vendida ou análise de custo. Não tendo análise de custo, na hora que eu vendia, o que eu descobri? Que eles geraram um estoque muito grande na operação somente para conseguir vender. Qual o custo desse estoque? Não sabemos ainda porque não foi definido. O que é importante a gente entender? A gente precisa, na hora de fazer uma gestão financeira, fazer uma gestão eficiente numa empresa, a gente conseguir ver a integração, a sistematização do processo. E quando eu vou fazer uma consultoria, eu começo pelo financeiro, por quê? Porque ele me dá essa base. Quando eu consigo olhar se existe conciliação, eu vou ter que olhar pagamento e recebimento. Para olhar pagamento e recebimento, eu vou ter que olhar compras e vendas. Para olhar compras e vendas, eu vou ter que olhar produto, para falar de classificação financeira. Eu vou ter que verificar se eles registram o produto, o serviço, se tem conta gerencial, se tem centro de custo, se gera estoque. Se o estoque tem, na hora que eu gero estoque para fazer venda,
Entre o que eu compro e o que eu vendo, talvez eu tenha que fazer transformação. Para fazer transformação, eu vou ter que preocupar com conversão de unidade de medida, processo de transformação, controle de industrialização. Então, isso, por sua vez, talvez vai refletir em controle de qualidade, controle de produção, ordem de produção, vai falar de controle de logística. Então, para explicar isso mais fácil para o cliente, o que eu uso? Eu uso a sistematização do processo, para sistematizar por onde que eu começo. Conciliação bancária. Então, se a sua empresa não tem conciliação bancária, eu falei isso semana passada, se preocupe, porque ela é um validador e ela é como costumo brincar com alguns clientes, às vezes você puxa a pena e vem a galinha. Ela é a pena que você puxa no início de um trabalho de consultoria. O que pode vir depois, só Deus sabe, e você vai validar a partir desse processo. E lembrando que a conciliação, ela não fala somente da conciliação ali do financeiro. Uma conciliação de estoque pode ser um inventário. Uma conciliação de um processo de produção pode ser o estoque de produção. Mas tem um giro da semana que ainda vai vir sobre a importância de um bom estoque de produção e como separar ele. Não vou adiantar aqui agora. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Somente essa sistematização rápida para você poder entender aqui o que é importante num processo de gestão financeira. Se você gostou, quer saber um pouco mais sobre isso que a gente faz aqui e sobre os nossos conteúdos, entra no nosso canal, assiste os vídeos que tem lá e não se esquece de se inscrever e dar o like nesse vídeo. E se você gostou e tiver alguém que precisa ver isso, compartilha, porque se você compartilhar, mais gente vai entender dessa necessidade, mais gente vai procurar sobre esse tipo de produto, serviço e fica bom para quem precisa vender e para quem precisa comprar esse tipo de material. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e até o próximo Giro da Semana. O fluxo foi desenhado nesse sentido, através do quê? Ferramentas